Olá, essa é mais uma videoaula do RP Tupi. Nessa videoaula eu vou apresentar para vocês como fazer o cadastro da informação complementar do material ou do produto. Na primeira videoaula a gente fez o cadastro geral do produto e essa videoaula aqui a gente vai complementar esse cadastro. Bom, a gente vai entrar aqui no módulo de estoque e vamos acionar a opção Produtos e Informações Complementares. Lembrando que ele está aqui na guia Atualizações. Poderíamos também acionar essa opção aqui no menu Atualizações, aqui em Produtos e Informações Complementares. Então aqui eu vou continuar o cadastro que eu comecei na primeira videoaula, que é o cadastro do PROD 001, Produto para Revenda. Aqui a gente vai editar esse cadastro. Por quê? Quando a gente cadastra a informação geral, ele automaticamente inclui as informações complementares para a filial ativa. Então eu vou clicar aqui no botão editar e ele vai abrir essa tela para mim, que é a tela de edição. Então os dois primeiros campos aqui vão informar para a gente o local onde esse produto vai ser armazenado, o material, o local padrão. Então quando eu fizer um documento de entrada, assim que eu encerrar, ele automaticamente vai transferir o saldo, a quantidade desse material, para esse local informado. No caso desse material, do PROD 001, eu estou armazenando a quantidade no almoxarifado 1. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, um recebimento, ou galpão 2, ou qualquer outro local que eu tivesse cadastrado. O local de devolução tem o mesmo papel do local de recebimento padrão. Porém, ele só é usado pelo sistema em operações de devolução. Então, quando eu receber algum material, ele vai automaticamente ler aqui qual é o armazém, ou qual é o local, e vai pegar o saldo desse material devolvido e colocar nesse local aqui. Aí, aqui a gente pode habilitar ainda, opcionalmente, o endereçamento. O endereçamento tem a função de fazer a divisão do local de armazenamento. Então, vamos supor que dentro do local 1 aqui, do almoxarifado 1, eu tivesse o controle de pallet, prateleira, gaveta e assim por diante. Então, habilitando o endereçamento, eu consigo ter mais essa divisão do local de armazenamento. Só que tem um detalhe muito importante aqui, que é o seguinte: quando eu movimentar, se eu tiver o endereçamento habilitado e for fazer uma movimentação desse material, eu sou obrigado a informar o endereço. Se eu não informar o endereço, o sistema não deixa o material ser movimentado. Eu só vou poder desabilitar essa opção aqui de endereçamento quando não houver mais saldo nos endereços. Ou seja, quando o saldo do produto estiver 0. Aí ele permite que eu desabilite. Até lá, todas as movimentações terão que informar o endereço de entrada. Próximo campo aqui é o tipo de operação fiscal. O conteúdo desse campo serve para evitar erros na classificação fiscal em operações de entrada e saída do material. O sistema ele pega o código do material, faz uma pesquisa na tabela de tipo de operação e verifica quais naturezas de operações são liberadas para esse material. Então, se o operador inclui uma natureza de operação que não esteja nessa lista, nas permissões para esse material, o sistema automaticamente ele barrará a movimentação do produto. O próximo campo que a gente tem aqui é a natureza financeira. Esse campo aqui ele substitui a natureza financeira do cadastro geral, ou seja, o sistema prioriza esse código. Então, se o material estiver cadastrado no cadastro geral como material de consumo, e aqui no cadastro de filial, informação complementar, ele estiver classificado como matéria-prima, as operações de entrada e saída classificarão esse material como matéria-prima e vão ignorar o cadastro geral. Bom, esse próximo campo aqui, ele vai indicar para a gente como o sistema vai se comportar quando houver uma requisição de estoque para esse material em questão aí, o PROD 001. Nós temos três opções aqui. A gente tem centro de custo opcional, obrigatório e não informado. Então aqui eu vou dar um exemplo de quando a gente usa o centro de custo obrigatório. Por exemplo, quando eu compro caneta. Caneta é material de consumo. Então quando esse material entra na empresa, a caneta é um ativo da empresa, ainda é um bem da empresa. Então esse custo não é apropriado, não é colocado em nenhum departamento, porque ainda está no estoque. Então quando é feita a saída desse material, aí sim a gente informa um departamento, um centro de custo. E aí o custo da quantidade retirada vai para esse departamento. Então, para esses produtos, a gente coloca centro de custo obrigatório. A gente tem a opção aqui também de centro de custo opcional. Quando que a gente usa esse tipo de
de seleção aqui. Quando eu tenho um produto que eu produzo, por exemplo, eu tenho vamos supor que eu seja um produtor de caneta. Então, eu vou poder usar caneta dentro dos departamentos da minha empresa e eu vendo caneta também. Então, quando eu for fazer uma requisição do estoque, for fazer uma venda de uma caneta, eu não vou informar centro de custo, porque eu não quero atribuir esse custo para o departamento. Agora, quando o funcionário for lá solicitar uma caneta, aí sim eu vou atribuir esse custo para o departamento. Então, por isso que é opcional para esses casos. E a gente tem a opção de não informado. Quando a gente usa não informado, geralmente quando é matéria-prima. Por quê? O material retirado do estoque vai para a produção, então não tem necessidade de registrar em centro de custo nenhum. Então essas são as 3 opções que vão mudar o comportamento da requisição dentro do sistema. Depois aqui a gente tem a reclassificação financeira. Para ilustrar aqui eu vou dar um exemplo. Supor que eu mantenho estoque de vergalhão, aquele ferro usado em construção. Então, para mim, o uso comum dele é em manutenção predial, por exemplo. Então ele é considerado como material de consumo. Então quando eu compro esse vergalhão, esse valor é colocado numa categoria financeira de consumo. Agora, num determinado projeto que eu estou fazendo, eu vou criar um galpão novo para a minha empresa. Então, na verdade, eu estou criando um ativo. Então, nesse caso, na hora que eu faço a requisição do vergalhão no estoque, eu tenho que mudar a natureza financeira dele. Porque se eu classificar ele como material de consumo, para essa finalidade, vai estar incorreto. Próximo campo aqui é se esse item está disponível para venda ou não. Esse campo aqui indica para o sistema se esse material deve aparecer na listagem do faturamento, no material disponível para faturamento. Então aqui ele controla esse material dentro da filial. Quando a gente já falou no cadastro geral também tem essa indicação. Então se no cadastro geral tiver indicado que não está disponível para faturamento, não adianta colocar sim aqui. O sistema vai respeitar o que está no cadastro geral. Se no cadastro geral tiver sim, e eu incluir não, esse material nessa filial não vai ser listado para faturamento. Próximo campo aqui é o ponto de pedido. Ele pode estar habilitado ou desabilitado. Quando habilitado, ele controla, ele gera, na verdade, uma notificação para o comprador quando esse material chegar ou no ponto de pedido ou no estoque de segurança. Próximo campo aqui é o preço de venda. Ele é de preenchimento opcional. Se preenchido, ele vai sugerir na nota fiscal de saída o preço de venda desse produto. Isso se não tiver preenchido nenhuma tabela de compras. Rastreabilidade. Esse campo aqui indica para a gente se o sistema vai controlar o lote para esse material ou não. Quando habilitado, a gente vai ter o controle de lote e todas as operações do estoque, entrada, saída, a gente vai ter que informar o lote, senão o sistema vai barrar a operação. Quando o lote está habilitado, o sistema, a gente pode opcionalmente também habilitar o controle de validade desse material. Por default é não, mas a gente pode habilitar. Se habilitado, a gente tem que informar aqui a validade, que é a quantidade de dias que esse lote será válido. O sistema faz o quê? Ele pega a data de entrada do lote e soma essa quantidade de dias para indicar quando esse lote vai vencer. E aí nas operações de produção, ele pega o lote mais antigo para o mais novo. Esse campo aqui, uso em ativo, indica se esse material pode ser destinado à manutenção ou ampliação de ativos. Por exemplo, óleo. O óleo geralmente a gente usa para lubrificação de máquina. Então, para esse tipo de material, a gente tem que colocar aqui uso em ativo, sim. Se a gente colocar não aqui, a gente não vai poder retirar, na hora da requisição do estoque, a gente não vai poder informar um código de ativo. O sistema não vai permitir. A próxima guia aqui é a guia de estoque. A gente tem aqui 3 campos que nós podemos preencher. Estoque de segurança, ponto de pedido, lote mínimo e lote econômico. O estoque de segurança é a quantidade que eu tenho que ter entre o meu pedido e a chegada do material na minha empresa. Esse lead time. Então, essa quantidade aqui tem que prever esse lead time. O ponto de pedido é a quantidade que eu tenho que ter em estoque, a quantidade mínima que eu tenho que ter no estoque para disparar um pedido de compra. O lote mínimo é a quantidade mínima que eu tenho que comprar para suprir a minha demanda. E o lote econômico é a quantidade que eu tenho que comprar para ser economicamente viável para mim. E, geralmente, negociando uma quantidade maior, tem um desconto maior também. Os outros campos aqui da tela são só campos para consulta de saldo. Então, por isso que eles estão desabilitados, eles são preenchidos automaticamente conforme o sistema é movimentado.
Aqui eu tenho inventário, se vai para inventário sim ou não. Caso esteja habilitado, o produto vai fazer parte do inventário, parte da contagem. Custo previsto é um custo interno estimado. Geralmente isso aqui é preenchido na primeira carga, mas depois é alimentado automaticamente pelo programa também. Aqui tem a tabela de compras, o fornecedor padrão para esse item. Posso escolher uma lista de pessoas jurídicas ou físicas que tem o perfil de fornecedor. Eu posso escolher aqui a operação de compra, que é a natureza de operação, como esse item vai se comportar. Então, quando eu fizer um documento de entrada, o sistema automaticamente vai sugerir essa natureza. A natureza é preenchida nesse campo aqui. E aqui eu tenho a indicação de curva ABC. Se esse produto vai ter curva ABC ou não e o nível. A gente tem 23 níveis disponíveis, do A ao Z. Depois aqui eu tenho a guia de estoque de terceiros. Essa guia controla se esse material vai sofrer beneficiamento dentro da empresa ou não. Se eu colocar sim aqui em produto de terceiros, além do controle de lote, do saldo de quantidade padrão, o sistema vai controlar o saldo por documento fiscal, por nota. Então eu vou passar a ter um saldo consolidado, o saldo por filial, saldo por local, saldo por endereçamento, saldo por lote e saldo por nota fiscal. E aqui, ainda no controle de terceiros, eu indico se esse produto é uma embalagem ou um material mesmo. Bom, é isso aí.